Salve, salve galerinha, professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, projeto Estuda Aí, a todo vapor. Vamos evoluir. Hoje eu venho dialogar contigo, querido estudante, sobre um assunto muito importante, um assunto recorrente em provas de vestibular, que é a chamada Divisão Internacional do Trabalho, né, que a gente conhece como DIT. Tá? Já pode ter visto em livros didáticos, né? É um assunto muito prático porque ele evidencia, gente, tá? As relações, principalmente econômicas, ao longo da história. E é muito importante entender as divisões internacionais do trabalho para a gente entender justamente onde os países se posicionaram ao longo da história e onde se posicionam e, obviamente, como isso influencia na relação política e econômica dessas nações, tá? Então é um assunto muito importante que a gente vai dialogar aqui, expor os principais pontos com muita tranquilidade. Então vem comigo, vamos para cima, vamos falar da DIT, vamos falar da Divisão Internacional do Trabalho. Vamos lá, definição. Marcos, o que é esta dita DIT, tá? É a forma como a produção de bens e serviços está organizada mundialmente, com diferentes países assumindo diferentes papéis econômicos. Na prática, gente, a DIT, ela organiza aquilo que cada país produz dentro de uma lógica econômica. E a gente sabe, analisando tanto a DIT atual quanto analisando as DITs históricas, que vão existir produtos que vão, obviamente, concentrar maior grau de riqueza e, consequentemente, maior grau de poder econômico. E outros produtos vão concentrar menor grau de poder e menor grau econômico, tá? Então, isso a DIT busca estabelecer essa organização. Tá? Qual é o papel da DIT, Marcos? O papel, tá, é de acordo com as suas especializações produtivas, recursos naturais, tecnológicos e a força de trabalho. Tá? Então, cada nação tem um papel dentro desse sistema produtivo e aquilo que a nação produz, né, de certa forma, influencia onde ela se posiciona dentro de um contexto global geopolítico. Vou te dar um exemplo prático para perceber. O que tem dentro de um contexto mundial, maior nível de importância econômica? O que é mais caro? Um produto tecnológico, como por exemplo um celular, ou um quilo de alimento? A gente sabe que, humanamente falando pela vida, o alimento é mais importante, mas tecnologia é um elemento mais caro, é o que tem maior valor agregado. Então a gente vai perceber, por exemplo, que no mundo, as nações desenvolvidas se ocupam de produzir principalmente o quê? Tecnologia. Né, controlar o processo tecnológico. Enquanto as nações emergentes, subdesenvolvidas, tendem a produzir em maior quantidade o quê? Matéria-prima, alimentos, commodities, tá? É nessa linha de raciocínio que a DIT ela vai se estabelecer. E importante, tá, gente? A DIT, ela revela, né, a Divisão Internacional do Trabalho, revela como o capitalismo global se organiza de forma desigual e estratégica, atribuindo a cada país, né, um papel específico na cadeia produtiva. E este papel específico, ou seja, aquilo que o país produz, determina o seu lugar de força, tá, em relação a este mundo. Ou seja, o que seria esse lugar de força, Marcos? Aquelas nações que dominam o setor produtivo e econômico e aquelas nações que são dominadas. Tá? Então, muita atenção na DIT. Vamos lá, vamos evoluir, gente, tá? Ao longo do tempo, ela evoluiu, ela quem? A DIT. Então, você já percebe que a DIT não é um fenômeno recente, tá? É antiga, ok? Mas manteve o traço de desigualdade estrutural, onde poucos concentravam o desenvolvimento e muitos seguem dependentes. E nisso aqui, gente, nós vamos perceber principalmente o aporte tecnológico, tá? Você vai perceber isso na evolução das DITs. Então, vamos lá. Marcos, quantas fases nós já tivemos da chamada Divisão Internacional do Trabalho, da DIT? 3 fases, gente, tá? A primeira Divisão Internacional do Trabalho, que é aquela que é marcada entre os séculos XV até o século XVIII, tá? A gente já estudou fase do capitalismo, a gente falou sobre esse período, né, que é o período das grandes navegações. A gente tem, né, a segunda Divisão Internacional do Trabalho, típica do século XIX, que já de um período industrial. Né? E nós temos a terceira Divisão Internacional do Trabalho, que é do século XX em diante, que é marcada pela presença principalmente ali do setor financeiro e do setor tecnológico.
Tá? Então, nós temos 3 divisões internacionais do trabalho. Vamos detalhar cada uma delas, vamos lá. Vamos falar da primeira divisão internacional do trabalho, que marca o período mercantilista, o período mercantil, que vai do século XV, o século XV é aquele que começa em 1401, até meados do século XVIII, que é aquele que termina em 1800, gente, tá? É o período marcado, gente, principalmente pelas grandes navegações e pelo processo de colonialismo, tá certo, mundial. O mundo vai ter como grande elemento de causa da primeira divisão esses 2 fatores. As grandes navegações, que foi a busca da Europa, né, das nações europeias, por novas regiões, por novas rotas comerciais, então elas vão se lançar ao mar em busca desse objetivo, e como consequência desse processo, o colonialismo, que foi regiões, as novas regiões descobertas sobre perspectiva europeia, que vão ser colocadas à disposição da Europa em relação aos seus recursos naturais, ou seja, regiões que serão exploradas em nome do desenvolvimento europeu. Fica muito claro o papel do Brasil nesse processo como uma colônia, né, de Portugal, onde Portugal buscava extrair recursos naturais daqui para desenvolver a economia e a sociedade portuguesa. Isso fica muito claro, tá? Função dos países. Aí muita atenção, gente. Na primeira divisão internacional do trabalho, nós vamos ter 2 grupos de países. E é importante perceber que, quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, nós sempre teremos, na prática, 2 grupos. Aqueles que dominam e aqueles que serão dominados. Tá? Isso fica muito claro. Embora os termos mudem ao longo da primeira divisão, para a segunda divisão, para a terceira divisão, mas sempre na lógica você vai perceber que um grupo vai dominar e o outro grupo vai ser dominado. Um grupo vai dominar, o outro grupo vai ser dominado. Um grupo vai dominar, o outro vai ser dominado, tá? Então, na primeira divisão internacional do trabalho, nós vamos ter 2 tipos de países, 2 tipos de grupos. Nós vamos ter, tá certo, os primeiros que serão chamados de metrópoles, tá? Que seriam ali as áreas que dominam, tá certo? As metrópoles europeias. E do outro lado, nós teremos as colônias, que serão aquelas que serão dominadas. Tá? Então fica muito clara essa relação de poder. Marcos, o que diferencia cada uma delas? As metrópoles, tá, da Europa produziam os produtos manufaturados. O que seriam isso? Já os produtos com maior valor agregado, já com nível de tecnologia inserido. Mesmo que a gente ainda não estivesse entre o século XVI, por exemplo, até o século XVII também, num processo de revolução industrial, mas na Europa tu já tinha um produto mais bem elaborado, né? A matéria-prima já refinada. E de onde vinha essa matéria-prima, Marcos? De onde vinha esse produto natural? Ele vinha da colônia. Vinha, por exemplo, da América, da África, da Ásia, que tinha por objetivo o quê? Fornecer matéria-prima e metais preciosos. Tá? Então você percebe 2 grupos de poder muito claros. Aqueles que dominam, que vão produzir os produtos manufaturados, já com maior nível de tecnologia e valor agregado, e do outro lado as colônias, que são aqueles que vão produzir os itens naturais com menor valor agregado, ok? E nessa prática, Marcos, quem domina e quem é dominado? Esse aqui domina e esse aqui é dominado. Tranquilo, né? Evoluindo, gente, tá? Evoluiu. O conceito metrópole e colônia, ele cai em desuso, porque a partir do século XVIII, principalmente, para o século XIX, com o processo das evoluções industriais e o surgimento de princípios como o liberalismo, como o iluminismo, a lógica colonial, principalmente na Europa, na América, melhor dizendo, ela entra em confronto. Né? Se começa a questionar essa relação de dependência e de exploração de uma região sobre a outra. Começa-se o processo de independência. Então, o termo metrópole e colônia, ele já não se torna um termo que contextualiza a realidade, tá? Então, sai o termo metrópole e colônia e entra o termo país industrializado, gente, tá? Importante. Então, ocorre no século XIX, a segunda divisão internacional do trabalho. Para quem tem dúvida do século XIX, é aquele que vai de 1801 a 1900, tá? Ele é marcado claramente pelas revoluções industriais, a primeira de 1750, a segunda a partir de 1850, tá? A causa desse processo está muito clara, é a industrialização da Europa Ocidental e a posterior dos Estados Unidos, entre a primeira e segunda revolução. E como o mundo, Marcos, se organizou neste contexto? Qual era a função dos países? Nós vamos ter 2 grupos, tá? Nós vamos ter, de um lado, os países centrais, que eram denominados dos países industrializados.
E do outro lado, nós vamos ter agora os países periféricos, que seriam o quê? Que seriam as colônias ou antigas colônias, tá certo? Perceba, gente, que embora o termo mude, mas a relação de poder, ela continua a mesma, tá? Os países centrais, que eram as antigas metrópoles, agora vão produzir produtos industrializados, ou seja, eles vão concentrar o poder a partir da produção industrial e tecnológica, como sempre foi. E os países periféricos, que eram as colônias, né, e agora são ex-colônias, mas alguns deles países independentes, continuarão dentro de uma lógica produtiva na mesma situação, continuarão sendo exportadores de matéria-prima e alimentos. Tá? Ou seja, se mudou o termo, mas os países centrais continuam dentro do processo de dominação e os países periféricos continuam dentro do processo de dominados. Beleza? Tranquilo, né? O sistema capitalista evolui, né? As formas de acumular o capital mudam, tá? O processo industrial, gente, é muito importante. Ele se dinamiza a partir principalmente do século XIX, né? Nós vamos ter ali século XIX para o século XX, no caso para os países subdesenvolvidos principalmente, né? Deixa eu apagar aqui que ficou feio, né? Vou apagar isso aqui. Tá? Principalmente para as nações subdesenvolvidas, para as nações periféricas, elas vão passar pelo seu processo de industrialização tardiamente, entre o século XIX, mas principalmente século XX, né? E, obviamente, esse termo país periférico, não industrializado, ele também começa a cair em desuso. E aí nós temos a evolução da divisão internacional do trabalho. Saímos da segunda para a terceira divisão. Vamos lá. Terceira divisão internacional do trabalho, tá certo? É a divisão do século XX e atual, tá certo? Ou seja, tem início a partir ali de 1901 até os dias atuais, tá certo? Um dos elementos marcantes que marca essa fase da atual divisão internacional do trabalho é a evolução do processo da globalização, gente, que se intensifica. Já falei uma vez, repito de novo, a globalização não é um fenômeno recente, é um fenômeno antigo, gente, tá? E ela evolui em intensidade a partir das evoluções tecnológicas, principalmente dos meios de transporte, tá? E a terceira revolução, que é chamada de revolução técnico, científica e informacional, que marca a terceira revolução, ela é muito característica de evoluir meios de transporte, principalmente comunicação. Então o mundo se torna um espaço cada vez mais dinâmico. Resultado, a globalização se intensifica, tá? E isso vai ser um elemento importante para a atual divisão internacional do trabalho. Causas da terceira DIT: o avanço das tecnologias de informação, evolução dos meios de transporte e comunicação, gente, tá? Que fazem com que essa terceira divisão evolua, como a segunda evolua para a terceira, tá? Função dos países, Marcos, tá? Neste processo. Aí nós vamos ter novamente, gente, dois grupos de países muito claros, tá? Agora, sai a ideia do país central industrializado e do país periférico não industrializado. Nós vamos ter, todo mundo vai ter indústria. Aí o que se vai diferenciar? O que cada um industrializa e o que cada um influencia no mundo? O primeiro grupo serão os chamados países desenvolvidos, tá? Que vão ter como característica importante, serão as sedes, ou seja, a origem das multinacionais, das transnacionais, das empresas globais. Produzem conhecimento, dominam serviços financeiros e a tecnologia. Ou seja, eles dominam os setores que vão ter maior valor agregado. Produto final, tá certo? E do outro lado, Marcos, eu tenho, gente, os ditos países, né, que serão ali os chamados dominados, que serão também países industrializados, mas agora serão países industrializados emergentes e subdesenvolvidos, tá? Sendo que os emergentes, eles vão estar ali, né, tentando romper essa barreira de um lado e para o outro. Eu vou já fazer um gráfico com vocês mostrando isso, tá? Essa evolução. Então nós temos os países emergentes, tá? Que serão aqueles que estarão no processo, de certa forma, ainda de dominação, né? Nós vamos ter produção industrial, só que com mão de obra barata, gente, tá? E nós temos os países subdesenvolvidos, que vão estar no mesmo grupo dos emergentes, gente, tá? Que vão fornecer matéria-prima e trabalho precarizado. Importante frisar que tanto subdesenvolvidos quanto países emergentes têm grande destaque na produção de commodities, que é matéria-prima, gente,
Tá bom? Então fica muito claro que de um lado ficam os desenvolvidos e do outro lado fica os emergentes e subdesenvolvidos. Belezinha? Nesse processo, vamos fazer um esquema rápido aqui para a gente perceber essa evolução, tá? Fazer um desenho com vocês bem bacana para mostrar isso, ó. Evolução da divisão internacional do trabalho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o quadradinho. Puxar aqui a linha e botar aqui o xizinho aqui, pronto. A gente sempre vai ter dois grupos, gente, tá? Ó. Opa, isso aqui não ficou legal, né? Então, só apagar aqui. Ó. Né? Tem que fazer para ficar bonitinho, né? Tararara. E tararara. Pronto. Nós vamos ter aqui, ó, a primeira divisão internacional do trabalho, segunda divisão internacional do trabalho e terceira divisão internacional do trabalho, tá? Interessante perceber, a gente começa com a primeira divisão internacional do trabalho, que marca ali o período, tá certo, entre os séculos XV até o século XVIII, período das grandes navegações. Eu tenho o mundo sendo dividido em dois grupos muito claros. Eu tenho de um lado as metrópoles, eu tenho do outro lado as colônias, gente, tá? A metrópole será aquela que fornecerá o produto manufaturado, tá? Será aquela que fornecerá o produto que tem maior tecnologia agregada, beleza? E do outro lado, a colônia, que será aquela que fornecerá a matéria-prima, tá certo? E, obviamente, será dependente em nível tecnológico. Tá? Isso na primeira divisão. A primeira divisão evolui para a segunda divisão internacional do trabalho. Por quê? O termo colônia desaparece porque os países vão se tornar independentes. E o termo metrópole cai em desuso também. Então surge agora o chamado, deixa eu botar aqui voltar bem aqui, pronto. Agora surge o chamado país industrializado e, do outro lado, o país não industrializado. Tá? O país industrializado, gente, vai ser aquele que vai fornecer, tá certo, o produto já industrial. Vou botar aqui, ó, o produto industrializado. Será aquele que controlará as inovações tecnológicas ditas de onde, Marcos? Ditas, tá, do século XVIII e século XIX, que marca as revoluções industriais. E do outro lado, eu terei o país não industrializado, que será aquele país, gente, que era quem? Que era a antiga colônia, que continuará fornecendo o que na prática? Matéria-prima e continuará, gente, sendo dependente, tá certo? Dentro deste processo acumulativo, ou seja, continuará estando dentro dessa lógica de dependência. E aí, gente, o processo industrial, nesse contexto, entre o século XVIII e XIX, principalmente aqui a partir do século XX, nós vamos ter o processo industrial se espalhando pelo mundo. As indústrias não vão ficar restritas aos países desenvolvidos. Então, o que vai ser a diferença agora, Marcos? O que cada um, tá certo, vai industrializar. E aí eu tenho a terceira divisão internacional do trabalho que evolui, gente, tá? A metrópole que sai para país industrializado e agora passa para país industrializado, e aí o termo novo, né, desenvolvido, né? E do outro lado, eu tenho a colônia, que evoluiu para país não industrializado, e aí, como eu já disse para você, entre o século XIX e o século XX, principalmente, a industrialização vai se expandir para o resto do mundo, para os países subdesenvolvidos e emergentes, e aí eu tenho a divisão, a terceira divisão evoluindo para agora, país industrializado, né, subdesenvolvido e emergente. Vou botar aqui, ó, subdesenvolvido e emergente. E aí você vai perceber, Marcos, o que diferencia cada um? O país desenvolvido, né, industrializado, vai produzir, obviamente, tecnologia, gente, tá? Vão ali, com tecnologia eu escrevi errado, deixa eu tirar esse acento aqui, tá? Vão produzir tecnologias, escrevi isso aqui direito, né?
Vão produzir tecnologia, serão ali o local onde vão ficar as sedes empresariais, tá certo? As matrizes das empresas. Serão os países onde nós teremos ali a concentração principalmente dos sistemas financeiros globais, tá? E do outro lado eu tenho os países industrializados, subdesenvolvidos e emergentes, que serão aqueles dependentes tecnologicamente, tá? Dependentes tecnologicamente. São aqueles que vão fornecer agora commodities, né, gente? Galera, vamos ser sinceros, tá? O termo commodity é um termo bonitinho para matéria-prima, tá? São os países que serão ali alvo das filiais. Então, o que eu quero para a gente fechar com chave de ouro? Você vai perceber que dentro deste quadro evolutivo, quem começou o seu processo histórico na metrópole, hoje, em grande parte, está aqui, ó, na área do país desenvolvido e industrializado. E quem começou como colônia, passou para não industrializado e hoje está em país subdesenvolvido e emergente. Poucos países conseguiram sair desse lado aqui, galerinha, para esse lado, tá certo? Um dos exemplos são os Estados Unidos ali, a Austrália. Mas, de maneira geral, quem começou deste lado da coluna está atualmente deste lado da coluna. E quem começou desse lado da coluna está agora desse lado da coluna, tá certo? Então, a gente percebe, mudaram os termos, mas a estrutura de exploração, ela permaneceu a mesma, beleza? Para a gente fechar com chave de ouro, bora responder uma questãozinha? Vamos lá, vai dar certo? Primeira questão diz o seguinte, né? O que é a divisão internacional do trabalho? Letra A, é a divisão política dos continentes. Letra B, é a Organização das Nações Unidas. Letra C, é a forma como os países produzem e comercializam bens e serviços no mundo. Ou letra D, é o sistema de transporte global. A gente sabe, nosso gabarito aqui é a letra C, né, gente? É a forma como os países produzem e comercializam bens e serviços no mundo. Gabarito, letra C. Então é isso. Divisão Internacional do Trabalho, show de bola. Falei que ia ser show, hein? Então é isso aí, forte abraço. Tem mais coisa boa, vamos lá. Valeu.